Salve nação! E a treta do Diniz na seleção, hein? Nessa sexta-feira, o treinador foi demitido do cargo e causou uma baita treta. Fernando Diniz, 2 Copa Paulista e o Carioca. Então isso é uma vergonha. A gente não tem, a gente perdeu isso. E a gente vai ter agora que se contentar com os... Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. A notícia de que Fernando Diniz está demitido do cargo de técnico da seleção brasileira caiu como uma verdadeira bomba e deixou o técnico bastante irritado. Antes de ver e te mostrar tudo isso, é preciso relembrar o que disseram Diniz e Edinaldo há meses atrás. Eu pretendo, como eu fiz em todos os lugares, dedicar a minha vida a servir bem ao futebol e hoje ao futebol e à seleção brasileira nesse momento. Então, para mim, é motivo de muita alegria, de fato. Quero dizer que a escolha do Fernando Diniz para técnico da seleção brasileira masculina é baseada numa carreira de um dos treinadores que mais admiro. Pelo estilo de jogo, pela maneira que enxerga o futebol e pelo que também ouvi dos jogadores, de treinadores, de muitos da imprensa, que manifestaram por ele respeito e admiração. E também pelo seu caráter e pela sua ética como profissional. Mesmo com tudo isso, nessa sexta-feira a CBF anunciou a demissão de Fernando Diniz, que deixou o treinador irritado nos bastidores. Então o que aconteceu? Ontem já houve os primeiros contatos pela contratação do Dorival Júnior e hoje de manhã, aí sim, Edinaldo Rodrigues ligou para o Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, com quem ele dividia o Fernando Diniz, né? Fernando Diniz era técnico do Fluminense, era técnico da seleção sem nunca ter deixado o Fluminense, e ele comunicou a demissão do Fernando Diniz ao Mário Bittencourt. O Mário, então, telefonou para o Diniz, avisou para o Diniz da situação, e só hoje à tarde, a comunicação entre Edinaldo e Mário foi hoje de manhã e a comunicação entre Edinaldo e Diniz foi hoje à tarde. E teve um detalhe estranho, assim, incomum dessa comunicação entre Edinaldo e Fernando Diniz agora à tarde, que é o Edinaldo não disse para o Fernando Diniz, olha, você está demitido, eu quero te substituir. Ele agradeceu o Fernando Diniz, elogiou o trabalho e disse o seguinte, eu preciso de um técnico efetivo, agora exclusivo, né, um técnico definitivo para a seleção brasileira. E eu fiz um acordo com o Mário Bittencourt, com o Fluminense, que eu não iria tirar você do Fluminense. Então, eu estou cumprindo meu acordo com o Mário, meu acordo com o Fluminense. Mas, ao mesmo tempo, ele elogiou o trabalho do Fernando Diniz e não ofereceu uma extensão de contrato, não ofereceu a possibilidade de o Fernando Diniz continuar à frente da seleção brasileira. Então foi uma demissão meio estranha, assim, foi uma demissão meio terceirizada. Ele não demitiu o Fernando Diniz diretamente, ele demitiu o Fernando Diniz via Mário Bittencourt, via Fluminense. A gente não conseguiu falar direto com o Fernando Diniz para ouvi-lo, né, para saber a opinião dele sobre isso, mas essa é uma decisão tomada. A seleção brasileira está sem técnico hoje. Dorival Júnior ainda não aceitou o convite, não negociou, não foi formalmente convidado. O Fernando Diniz, que havia sido contratado para 8 jogos, cumpriu 6, os 6 das eliminatórias. Faltavam os amistosos contra a Espanha e Inglaterra agora em março. Esses amistosos já serão sob a direção do novo técnico. E esse novo técnico que chega para os amistosos também será o técnico da Copa América. E aí, não sei se dá para dizer que será o técnico da Copa do Mundo, porque no futebol brasileiro, né, o presidente da CBF cai e volta. Neto já tinha polemizado e cobrado o nome de Dorival Júnior na seleção brasileira, o que tá dando uma baita polêmica. Dorival Júnior é tão bom, mas tão bom, que a torcida... Júlio Casares, parabéns. Milton Cruz, parabéns. Que a torcida nem percebeu que o Rames Rodrigues não jogou nenhum dos 2 jogos. Nem no Maracanã e nem no Morumbi. Que a torcida do São Paulo nem percebeu que o Pato não estava nem relacionado. O Dorival Júnior é tão bom que ele tinha que ser o treinador da seleção brasileira. Não o Fernando Diniz. Um cara que ganha, nos últimos 2 anos, 1 Libertadores e 2 Copas do Brasil. Quem que é o treinador da seleção? Fernando Diniz, 2 Copas Paulista e o Carioca. Então isso é uma vergonha. Dorival Júnior, parabéns
pelo profissional que você é. Ah, outra coisa, né? Quando acabou o jogo, a gente vai ter as ideias, né? Vai falando, vai pensando, vai dando opinião, e é assim que toca a banda. Se o Dorival Júnior fosse marrento, né? Xingasse o jogador, né? Se ele tivesse no Rio de Janeiro, né? Talvez ele fosse o técnico da seleção brasileira, né? Mas como ele é educado, centrado, ganhador de títulos, aí ele não serve. Aí ele não serve para ser o treinador da seleção brasileira. Aí tem que ser amiguinho, igual é o Fernando Diniz. Ser interino do interino. Você acha justo isso? Um cara que foi campeão no Flamengo, campeão no Santos, um baita de um cara que fez o Flamengo sair da briga, um cara que fez o São Paulo. Será que vocês não entenderam que o Dorival Júnior era o cara para ser o treinador da seleção brasileira? Isso seria o correto, mas precisa ser marrento, né? Não gente boa e profissional. E André Rizek também polemizou ao falar sobre Diniz na seleção. Sem o Ancelotti no radar, a CBF agora se volta para o mercado aqui interno, treinadores brasileiros. Diniz, Renato, Dorival, para mim são grandes treinadores para os padrões brasileiros, né? São diferentes, o Renato e o Dorival mais vitoriosos, e o Diniz mais diferente, mais inovador. Qualquer um desses que foram eleitos, para mim, está num bom nível para os padrões do treinador brasileiro. Eles não são o Carlo Ancelotti, aliás, nenhuma seleção no mundo tem um treinador como o Carlo Ancelotti, com o currículo dele. A gente não tem, a gente perdeu isso. E a gente vai ter agora que se contentar com os bons treinadores brasileiros. Qualquer um desses que for escolhido, eu acho que está num bom nível. Eles têm nível semelhante no meu entendimento. O que me chama a atenção apenas na informação que os colegas Rafael Zarc e Martim Fernandes trazem de uma preferência pelo Dorival é: por que a não manutenção do Diniz? Eu não tenho nada contra trazer o Dorival Júnior. Repito, acho que eles têm nível semelhantes. Renato, Dorival, Diniz, qualquer um deles acho que seria uma boa escolha para os padrões brasileiros. Mas por que trazer o Dorival e não manter o Diniz? Essa é a minha interrogação. E aí, nação, o que vocês estão achando de toda essa polêmica, hein? A bola não tá rolando, mas os bastidores a coisa tá feia, tá pegando fogo. Vocês concordam com o presidente da CBF teria que demitir o Fernando Diniz? Para começar, tá complicada a situação da entidade, hein? Uma hora o presidente é destituído, a outra hora volta ao cargo. O que vocês acham de toda essa polêmica? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. Para vocês, quem tem que ser o técnico da seleção brasileira? De fato, o Dorival Júnior é um bom nome? Ou para vocês teriam que ter outro cargo à disposição do Dorival Júnior na seleção? Como, por exemplo, o Tite queria levar o Muricy. Vocês concordam com a atitude da CBF de colocar o Dorival como treinador da seleção brasileira? Ele é maior e tá na frente de Abel Ferreira ou, por exemplo, do próprio Renato Gaúcho? Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!